Ministro Alexandre de Moraes, que também, claro, repercutiu em diversos veículos internacionais nesta sexta-feira. O britânico The Guardian noticia que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica por medo de fugir, enquanto o julgamento sobre a suposta tentativa de golpe se aproxima do fim. Assim como The Guardian, o americano Washington Post também noticia que o ex-presidente foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O New York Times destaca que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, o que agrava a rivalidade entre Brasil e Trump. O jornal espanhol El País noticia que a justiça brasileira impõe tornozeleira eletrônica a Bolsonaro devido ao risco de fuga. A CNN Internacional relata que a polícia brasileira invadiu a casa do ex-presidente e colocou tornozeleira eletrônica, citando preocupação com o risco de fuga durante o julgamento. Ana, a gente traz aqui uma repercussão de alguns jornais, claro, trazendo essa notícia da operação da Polícia Federal na manhã de hoje, todos focando aí nessa questão do risco de fuga. Mas, de novo, a gente estava aqui, inclusive, comentando na hora do intervalo que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a decisão ali de 47 páginas, repleta ali de prints e publicações nas redes sociais, não há um detalhamento criterioso de possibilidade ou risco de fuga por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. E queria voltar no ponto que o Alexandre tocou no bloco anterior sobre o silêncio de Donald Trump nesta sexta-feira. Ele que vinha falando recorrentemente o nome de Jair Bolsonaro. Ontem, inclusive, divulgou aquela carta, né, em apoio ao ex-presidente e hoje, por enquanto, está só acompanhando. Como é que está isso, Ana? Então, Paula, bom, primeiro em relação ao presidente Bolsonaro sair do país. Ele não tem passaporte e todos os holofotes estão em cima dele, por isso que essa história do pendrive aí, estranho no mínimo, porque diante de tudo que estamos vendo, o presidente Bolsonaro ia deixar um pendrive comprometedor na casa dele, no banheiro. É muito estranho isso, precisa ser investigado, porque nós estamos diante de um regime, e eu uso essa palavra, que coloca inserções fraudulentas, né? Isso ainda está em investigação, mas esse regime que nós estamos sendo submetidos no Brasil usou documentos fraudulentos do Felipe Martins, que não existe, com o número de passaporte que foi cancelado. Depois uma outra entrada do Felipem, pior ainda, né? Do Felipem, visitante, quando ainda era assessor do presidente Bolsonaro, ali no Planalto. Ou seja, mais um fishing expedition. E o presidente Bolsonaro ia sair. Ele que é provavelmente hoje no Brasil, o homem mais vigiado. Ele ia fugir do país. Ou seja, essa história está muito estranha. Agora, Paula, sobre o silêncio do presidente Donald Trump, nós que estamos aqui nos Estados Unidos, eu comentava isso com a Paula ontem, nós ligamos a televisão, o presidente o presidente Donald Trump, ele está na televisão quase 24 horas por dia, e quando você acha que eles estão reprisando uma entrevista de manhã ou de ontem, não, ele está ao vivo, ele está ao vivo, é o tempo todo falando, ele não foge das perguntas, e quando ele sai da Casa Branca para entrar no helicóptero, né, o Marine One, para ele ir para se deslocar ali em Washington, ali no jardim, os repórteres continuam bombardeando com perguntas, ele não foge. Foi inclusive ali que mais uma pergunta sobre o presidente Bolsonaro foi respondida, sobre o Lula também, não vou falar com ele agora. Então, Paula, esse silêncio não é uma coisa normal, tá? Não é, porque o que nós vimos hoje no Brasil e olhando, né, o documento do ministro Alexandre de Moraes, inclusive citando a carta timbrada ali com, né, a marca da Casa Branca, é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra aberta para o presidente dos Estados Unidos. E Donald Trump, que é sempre muito reativo às vezes e combativo, e ele às vezes pode não falar tudo, mas alguma coisa ele fala. E dessa vez
ele está em absoluto silêncio. E aqui, para nossa audiência, a nossa produção e eu aqui estamos tentando falar com um dos assessores do presidente Donald Trump, até conseguimos alguma comunicação, mas agora veio a notícia que talvez a Casa Branca esteja pedindo prudência, ou seja, todos entraram num código de silêncio e não sei se isso é uma boa coisa para o Brasil, Paula. Ontem conversei bastante com a Ana por telefone. Eu dormi dando boa noite para a Ana e a Ana acordou comigo ontem, quinta-feira, porque o noticiário não para mesmo. Agora, Alexandre, no bloco anterior você tinha comentado de medidas protetivas em relação a Jair Bolsonaro, que não pode se aproximar de embaixadas e em relação às medidas restritivas, o uso de tornozeleira. Bolsonaro tem um problema de saúde bastante grave. E se acontecer alguma urgência, como é que vai ser? Será que ele vai precisar pedir uma autorização para ir ao médico, para buscar uma ajuda? Esse é um ponto, né, também que precisa ser colocado nessa equação, já que agora ele está praticamente numa domiciliar, das 7 da noite às 6 da manhã. Problemas de saúde que são as sequelas de uma facada. Não é uma gripe, não é... Sequelas. O abdômen dele foi atingido gravemente. Ele só não morreu por quase um milagre lá na Santa Casa de Juiz de Fora. E até hoje está sofrendo. E até hoje, né, a justiça brasileira, que fareja a possibilidade de fuga de Bolsonaro, não consegue farejar quem foi que botou o nome, né, do Felipe Martins lá na Flórida, mas do Adélio Bispo, visitando a Câmara dos Deputados. E para visitar a Câmara dos Deputados tem que ter autorização. A portaria liga para um gabinete, eu quero falar com o deputado fulano, né? Fica registrado, visitou o deputado fulano. Isso fica registrado. E até hoje não se farejou isso. Está tão óbvio, tão evidente, né? Aí um deputado some do Brasil, assim, de repente foi eleito, mas renunciou e some, né? E essas coisas são incapazes de ligar, meu Deus do céu, né? Um crime... vamos chamar de regicídio, né? Que é a tentativa de matar a autoridade. Ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Era para impedi-lo de ser presidente da República. E continuam tentando impedi-lo de ser presidente da República de novo. Aquela ideia que deu a facada no abdômen, a facada que era para ser mortal, né, continua vigente, continua em ação. É o medo de Bolsonaro, que até hoje eu não percebi a razão do medo. Se fosse um sujeito abertamente, né, tivesse usado a Petrobras para suas finalidades políticas, recebido um sítio de presente, um apartamento de presente, ou tivesse um monte de amigos que receberam dinheiro, depois tiveram que devolver. Mas não era. Ele não tem. Qual é o crime dele? Não, alguma corrupção? Não. O crime é querer ser presidente da República, né? E presidente da República a gente está vendo com doação. Ele não é o sujeito que quer tirar proveito disso. Não está na cabeça dele. Não está na natureza dele. Ele viajava no Brasil e ia dormir, o presidente da República ia dormir no quartel. Ele nunca se empolgou com alguma coisa. Ele continua tomando refrigerante, querendo tomar caldo de cana e comer pastel de vento, né? Que faz mal para ele, aliás. Mas é isso, esse é o crime. Alexandre, eu acho particularmente... como eu diria, particularmente perverso, torpe. Apareceu um deputado, isso é frequente, um deputado do PT que disse que não foi um atentado, foi uma farsa. Ou então o atentado não foi tão grave assim. O Adélio Bispo, quando ele enfiou a faca, ele girou o cabo. Quer dizer, esse detalhe mostra a disposição de matar. Aquilo mesmo. Não, ele é apresentado como um louco. Os malucos que estão no poder apresentam como louco o Adélio Bispo e ele tem uma vida muito confortável, sem ter sido investigado
e sem que o caso tenha sido devidamente analisado. Mas quem diz isso, Augusto, é essa turma que faz apologia ao crime, e adora o criminoso, e detesta a polícia, detesta a lei. É isso aí. E diz que não faz mal roubar um celular para tomar uma cerveja. Exatamente. Deixa eu aproveitar, eu queria incluir aqui um trecho da decisão do ministro Moraes, agora de manhã, para debate, que depois eu, inclusive, quero questionar o André Marcília, que logo mais vem nos fazer uma visita aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Esse trecho que está aí na tela, da página 33 da decisão do Moraes. Não há, portanto, qualquer dúvida sobre a materialidade e autoria dos delitos praticados por Jair Messias Bolsonaro no curso da Ação Penal 2668, onde pretende, tanto por declarações e publicações, quanto por meio de induzimento, instigação e auxílio, inclusive financeiro, a Eduardo Nantes Bolsonaro, o espúrio término da análise de sua responsabilidade penal, seja por meio de uma inexistente possibilidade de arquivamento sumário, seja pela aprovação de uma inconstitucional anistia, sempre em troca de conseguir o término das agressões realizadas ao Brasil por meio de medidas econômicas e impedir que as autoridades judiciais, ministeriais e policiais brasileiras sejam apenadas pelo executivo norte-americano. Esse foi um trecho que muito me chamou a atenção, o Caute, inclusive, compartilhou durante o intervalo, né, Caute, que realmente chamou a atenção o ministro Alexandre de Moraes, incluindo ali na decisão a aprovação de uma inconstitucional anistia. O Alexandre já botou a Constituição embaixo do braço, né, Alexandre? Tá na cabeça. Tá na cabeça. Como assim? Pois é, né? Como assim? Já fez a sentença, decidiu. Para que Congresso? Para que o Congresso aprovar anistia, votar, debater eventualmente, né? Divergir sobre a anistia? Para que o rito democrático? Para que a liturgia? Para que votar? Se já está inconstitucional, inútil. Vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Da minha caneta não passará. Essa é a mensagem que Alexandre de Moraes dá para os congressistas do Brasil. E só isso não mereceria um impeachment imediato de um ministro que, com uma arrogância que nunca se viu na história, mas nem da República, mas nem do Império, um negócio desse, afronta o Congresso, que, acovardado, fica silente. Os presidentes da Câmara e do Senado sequer chamaram uma reunião de emergência do Congresso, que está em recesso. Temos a pior crise da história do Brasil nas relações com os Estados Unidos e o Congresso está de folga. E o ministro Alexandre de Moraes, num documento como esse, diz que não adianta votar, eu digo que é inconstitucional e acabou, e ninguém fala nada. Assim, covardes, mil vezes covardes. Não é possível que depois eles queiram se apresentar ano que vem à frente do eleitorado e pedir votos. Na melhor das hipóteses, tomará uma sonora vaia que será ouvida até 2030. É nisso que eu confio. Eu confio no povo brasileiro. Eu acho que eles podem fazer o que quiserem agora, deputados, senadores, eles estão numa realidade paralela. Eles não entenderam o recado das eleições municipais de 2024 e não estão sentindo, eles e os ministros e o Lula, etc., eles não estão sentindo o clima entre o povo brasileiro que se interessa por política cada vez mais. A resposta virá de alguma forma nas urnas. Sempre, eu repito aqui, que o índice de renovação no Brasil é alto. O povo tenta melhorar e depois se decepciona com vários parlamentares que elege. Desta vez, o parlamentar vai ter de prometer, vai ser muito explícito nas promessas, porque vai ser cobrado. E aí é que virá a resposta. Porque nessa turma aí não dá para confiar. Paula, eu estava ouvindo o Caute e aí descobri por que a senhora que eu citei no início, a senhora sapientíssima, nascida no Líbano, imigrante, ela me disse, olha, só um imigrante entende o valor do Brasil. Vocês parecem que não entendem. Por que ela disse que não tem mais democracia? Porque se a Constituição, no parágrafo único do artigo 5º, diz que todo poder emana do povo, que o exercerá diretamente ou através de seus representantes eleitos, e os representantes eleitos são os congressistas, isso está escrito na Constituição, no artigo 48, que compete ao Congresso Nacional, inciso 8º, conceder anistia, e os congressistas, o poder do povo, concede anistia, Congresso ouvido, causa finita. Não? Nada mais. Foi o maior poder que se manifestou. O maior dos poderes que se manifestou, o poder do povo. Se assim não for, não existe poder do povo, não existe democracia.
Então, inclusive, desculpa, Paula, só queria também complementar. Inclusive, tem uma evidente esquizofrenia por parte do Congresso Nacional, porque uma noite eles aprovam o fim do IOF com 383 votos, que é mais do que necessário para mudar a Constituição e dar o impeachment, e o dia seguinte, o ministro do Supremo, com uma canetada ilegal, que decidiu se tornar juiz de paz, conciliador, que também não está escrito na Constituição, derruba aquilo que o Congresso decidiu, restabelece um imposto aplicado de forma ilegal, e eles ficam quietos. Ou vocês são super poderosos, ou vocês são, como dizem, umas amebas, né? Mas nessa opção, vocês estão optando para ser amebas. E, assim, aqui o ministro fala que autoridades serão apenadas pelo Executivo. Os congressistas serão castigados pelo povo daqui a 1 ano e meio. Não é possível que uma esquizofrenia como essa seja aceita para uma população senciente, né? Jogar aqui para vocês, estamos com mais de 150 mil telas acompanhando o Sem Filtro. Muita gente se manifestando aqui no nosso chat, perguntando se é hora de voltar para as ruas. Inclusive, eu acompanhei uma entrevista do Sóstenes Cavalcante, líder do PL, mais cedo, e havia uma manifestação sendo organizada para o 7 de setembro, mas há uma discussão sobre a possibilidade de antecipar essa manifestação para alguma data aí mais próxima diante dos fatos, diante dos acontecimentos. Aí jogo para vocês se é hora de voltar mesmo o povo na rua por essa pauta da anistia. Quando o pessoal estava na frente dos quartéis e gente vinha falar comigo e dizia, não é aí o lugar que vocês devem estar. Vocês têm que estar na frente do Congresso. É só o Congresso Nacional que é capaz, dentro da lei, de fazer o que tem que ser feito. É o Congresso, que são o Congresso dos nossos representantes, vale dizer, dos nossos mandatários. Se eles são os mandatários, quem são os mandantes? Os eleitores, que os sustentam pelos impostos. Isso é tão claro, o exercício da democracia. Tem os patrões, que são a nação, e tem os servidores, que é o Estado brasileiro e seu governo. É isso que eu estou abordando no seu artigo, inclusive, estou olhando aqui, Estado versus Nação. Está muito claro. 18 horas.